Nosso Código de Trânsito brasileiro, nós falamos já até o artigo 13, a última aula foi sobre o Conselho Nacional de Trânsito, que se chama CONTRAN, né, que tem aqueles vários ministros, né, que representam diversas áreas que têm interesse no trânsito, né, em colaborar com um trânsito um trânsito adequado para o país, né? Uma gestão de trânsito adequada. E o CONTRAN, como eu disse, ele regulamenta praticamente tudo no país de trânsito, porque como a competência da União para legislar sobre trânsito, o CONTRAN ele é um órgão da União, né? Então ele regulamenta o Código de Trânsito brasileiro, então fica praticamente tudo. Então ele é normativo, né? Porque faz as resoluções de trânsito principalmente, por ser um órgão normativo, ele é consultivo para sanar dúvidas, né, a respeito de trânsito, inclusive dos os demais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, né, e também coordenador, ele coordena o sistema de trânsito todo no Brasil inteiro. Tá? Os estados têm os CETRANs, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito. E o Distrito Federal tem o conhecido CONTRANDIF, né, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Mas vamos falar de forma genérica CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, tá? Primeira coisa que nós temos aqui, das competências, né, do CETRANs, é cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito. Aqui você já percebe principalmente para fins de concurso público, né, que o CONTRAN diz assim, ó, estabelecer as normas regulamentares referidas nesse código e nas diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Ele estabelece as normas, o CONTRAN. E os demais, claro que o CONTRAN, na real, também cumpre as normas, né? Para fins de decoreba, tá? O CONTRAN também cumpre as normas, principalmente o Código de Trânsito brasileiro, né? Mas ele estabelece as normas. Os demais, todos que estiverem abaixo aqui, vocês perceberão que sempre o inciso primeiro, quase todos eles, diz assim, cumprir e fazer cumprir as normas de trânsito. Cumprir de quem? As normas que o CONTRAN faz, regulamenta. Tá? Mas, lembrem que os CETRANs, os Conselhos Estaduais de Trânsito, eles são também 3 palavras, normativos, consultivos e coordenadores. Mesma coisa que o CONTRAN. Então, normativos, eles também fazem normas de trânsito de acordo com a sua competência. Então, basicamente, os CETRANs, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito, o CONTRAN regulamenta o Código de Trânsito brasileiro e os CETRANs regulamentam as normas, as próprias resoluções do CONTRAN para adaptar as peculiaridades de cada estado. Então, digamos assim que os CETRANs regulamentam o regulamento, né? Regulamentam as normas que o CONTRAN elabora para as peculiaridades ali daquele estado. Né? Falando sobre, por exemplo, como é que vai funcionar, processo de remoção de veículos dentro do estado, processos daqui a pouco, algum procedimento interno dentro do próprio CETRAN, né, estabelecendo protocolos para recebimento de recursos de infração, alguns procedimentos dentro do Estado, relativos a, por exemplo, expedição de habilitação que é CNH, né? E documentos os CRLVs, que são os documentos dos veículos. Então, basicamente, ele elabora normas para a peculiaridade local. Tá? O exemplo de remoção de veículo é um interessante, porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um procedimento que é via 0800, DETRAN, né, com guinchos credenciados, e outros estados não têm isso aí. Né? Outros estados aí são outros procedimentos para remoção de veículos. Como ele é normativo consultivo, então ele responde consultas também relativas à legislação de trânsito, os conselheiros, né, do CETRANs. Ele estimula campanhas de educação para o trânsito e orienta, né? A parte de educação para o trânsito ela é primordial, é um dos tripés do trânsito, né, inclusive previsto na Constituição Federal, né? Fiscalização, educação e engenharia de tráfego, né? Tudo com o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito, os sinistros de trânsito, que hoje se fala, né, mudou a terminologia, sinistros de trânsito, tá? Também, essa é a principal função do CETRANs, julgar recursos da JARIS.
As juntas administrativas de recursos de infração são de primeira instância, recurso de primeira instância. Os CETRANs, eles são segunda instância, tá? Então, o recurso da Jariz, quando tu contra ti é lavrado um auto de infração de trânsito, tu recorre, tem a defesa prévia, né? Mas a Jari, depois tem a Jari, e depois, que é a primeira instância, e depois o recurso segunda instância para o CETRANs, tá? E também, além disso, primeiro da Jari, outro recurso que os CETRANs julgam, em grau de recurso, né, são quando acontece inaptidão permanente aí nos exames de aptidão física, mental e psicológica para a CNH, a expedição da CNH. E aqui fala recurso dos órgãos e entidades executivas estaduais. Traduzindo, os DETRANs. Então, quando por exemplo, tu é declarado inapto no exame psicológico, físico, mental, lá no exame de visão, sei lá, no exame psicológico, né? Tu é inapto, tu tens um recurso, isso pelo DETRAN, que é o órgão executivo estadual, né? O recurso para quem? Para o CETRANs, Conselhos Estaduais de Trânsito, para ter o duplo grau de jurisdição, entre aspas, tá? Porque não são juízes, né, os conselheiros, duplo grau de jurisdição ali na esfera administrativa, tá? O CETRAN também indica um representante para acompanhar aí comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física para habilitação, né? Você sabe que pessoas com deficiência podem ser habilitados, né? Estudaremos a resolução que fala sobre isso, mas vocês já sabem disso, né? Basta lembrar dos carros que tem ali com o adesivo, né? Para pessoas que são deficientes. Então, quando a pessoa já é deficiente, autodeclarada deficiente, e ela vai fazer o exame lá para ter habilitação, para tirar a habilitação, e nós veremos, a habilitação pode andar de carreta, veremos, de ônibus, pode um deficiente conduzir o ônibus, a gente vai estudar isso aí, tá? Mas a pessoa com deficiência tira a habilitação e o CETRANs indicam uma pessoa para compor aquela comissão examinadora para a pessoa com deficiência, tá? Aqui a gente não está falando em grau de recurso, tá? Não está falando, a gente está falando, vai um representante do CETRAN para acompanhar os exames para aquela pessoa com deficiência, que já é autodeclarada deficiente. O que eu falei antes, em grau de recurso, é o cara que não, ou pelo menos acredita que não tem nenhuma deficiência, vai lá tirar a habilitação, chega lá no DETRAN, que é o órgão executivo estadual, e roda algum exame. Daí ele faz um recurso, tá? Não confundam, tá, pessoal? A pessoa com deficiência, ela já não é em grau recursal, já é na primeira prova. Vai um representante do CETRAN, acompanha, tá? Reportando o seu Conselho Nacional de Trânsito. Também, outra função, dirimir conflitos aí sobre circunscrição e competência de trânsito em âmbito dos municípios, tá? Porque se tiver conflito de competência de circunscrição, por exemplo, isso aqui eu falei na aula passada, entre União e Estados e Distrito Federal, por exemplo, daqui a pouco não se sabe se aquela rodovia federal, estadual, está tendo um conflito de competência, né? O Estado diz que é dele e a União diz que é dela, para trabalhar ali, né? Quem vai fazer essa decisão final, se quem é realmente competente é o Conselho Nacional de Trânsito. Se for conflito de competência em âmbito municipal, somente dentro dos municípios, tá? Aí quem vai dirimir essa competência são os Conselhos Estaduais de Trânsito, tá bom? Que mais, pessoal? Designar em caso de recursos aí Junta Especial de Saúde para examinar candidatos à habilitação, que é aquele recurso. Então, se tu rodou no exame médico para fazer habilitação, aí tu tem direito a um recurso para o CETRAN, né? Não são os conselheiros do CETRAN que irão avaliar, porque até tem pessoal da saúde também, mas o CETRAN designará profissionais da saúde para examinar os candidatos, né? Que ingressaram com aquele recurso, entenderam? Então ele vai designar uma junta especial de saúde para isso, para avaliar, tá? Nesses recursos que eu falei, tanto o recurso para infrações de trânsito da Jariz, né? Quanto esses recursos por inaptidão em exame de saúde, médico, né?
ou mental, nesses dois casos de recursos, não cabe mais recurso na esfera administrativa, tá? Física, mental e psicológica, o que diz aqui para ser exato, tá? Física, mental e psicológica. Não cabe mais recurso. Então, o CETRAN só tem um recurso, tá, pessoal? Então, o que está querendo dizer aqui é que, não, mas os CETRANs, eles são subordinados, escolhidos, os membros do CETRAN, pelo governador do estado. Não, então caberia um recurso para o governador do estado, não. É um recurso. Extingue, não cabe mais recurso na esfera administrativa, tá? Logicamente, por que falo na esfera administrativa? Porque tu pode recorrer ao Poder Judiciário sempre, pelo princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, tá? Os presidentes do CETRAN e do CETRANS são nomeados pelos governadores, tá? Presidentes são nomeados pelos governadores. Os demais membros, todos os membros, também são nomeados pelos governadores, tá? E todo mundo tem que ter experiência reconhecida em trânsito, reconhecida experiência em matéria de trânsito. Então, tanto o presidente do CETRAN, que aqui no Rio Grande do Sul se chama Enio Bassi, o nome do cara, vai que cai numa prova aí, né? Que às vezes, nos conhecimentos gerais, né? Tanto o presidente quanto os conselheiros do CETRAN são todos nomeados pelo governador do estado e tem que ter experiência em trânsito, tá? Mandato dos membros do CETRANS, 2 anos, permitida recondução. Não é uma recondução, pode ser reconduzido para sempre, tá? Mas ele tem garantido, os conselheiros do CETRAN têm garantido, por lei, o mandato de 2 anos. Então eles não podem ser destituídos da função nesse período aí, de 2 anos, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Próxima aula, juntas administrativas de recurso de infração. E demais, talvez a gente consiga ver mais alguns outros órgãos além da Jarice, tá bom? Um abraço.